Que ontem foi anunciado que o governo prepara um projeto para estender a luz gratuita para 60 milhões de pessoas, e quem vai bancar esse custo de mais de 3 bilhões e meio de reais são os outros consumidores, é lógico. Lula prepara pacotão de compra de votos para 2026. Além dos benefícios já dados pelo governo, como Bolsa Família, Vale Gás, Bolsa Preso, entre outros, agora o Lula vai aumentar esses benefícios, dando energia gratuita para 60 milhões de brasileiros. E eu briguei aqui no canal que a pauta principal para as manifestações deveria ter sido impeachment de Lula já, e não fora Lula em 2026. Pois bem, em 2026, Lula só não será reeleito caso ele venha a morrer. Ou nem assim, afinal de contas tem alguns aloprados que afirmam que Lula já morreu. E o que está aí é apenas mais um sósia. Lula morreu, cara. O Lula já morreu, irmão. Faz tempo. O cara que tá aí não é o Lula. É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser, comenta aí o que você está achando de tudo isso. 60 milhões de brasileiros com energia grátis. De onde você acha que vai sair esse dinheiro? Comenta aí. Vamos começar aqui com esse tweet do Cláudio Dantas, que ele diz o seguinte: ele já entendeu, e acredito que a maioria dos brasileiros já entenderam também o que irá acontecer em 2026. Ele diz o seguinte: vocês entenderam que vão bancar a conta de luz de 60 milhões de brasileiros para o Lula ser reeleito em 2026? As pessoas diziam o seguinte: não, vamos deixar o Lula sangrar até 2026 e em 2026 a gente tira ele. Conversa furada, eu já falei milhares de vezes aqui no canal. De 2002 a 2006, no primeiro mandato do Lula, havia essa mesma expectativa, essa mesma conversa. Moral da história, Lula foi reeleito. Em 2010, falaram, não, agora o Lula não pode mais se candidatar, a gente vence em 2010. Ele colocou a Dilma. Em 2010 a 2014, a mesma conversa. Não, vamos deixar a Dilma sangrar. Em 2014, a gente tira ela. O que aconteceu? A Dilma venceu novamente e só saiu por causa do impeachment. Por isso que as pautas das manifestações deveriam ter sido fora Lula já, impeachment de Lula já, e não fora Lula em 2026. Isso é só interesse político. E digo mais, interesse político burro, porque qualquer um que olha para o passado saberia que no futuro aconteceria a mesma coisa, compra de votos e a reeleição do ladrão. O governo federal, Débora, quer garantir energia elétrica gratuita para mais famílias de baixa renda. O projeto está sendo chamado de Justiça Tarifária. Mas a grande questão é, o que de fato muda? Vamos lá. A ideia é a seguinte: se a família estiver no cadastro único e consumir até 80 kWh por mês, terá isenção total na conta de luz, desde que comprove renda de até meio salário mínimo por pessoa, por integrante da família. Além disso, o projeto traz mais duas mudanças importantes. A abertura do mercado de energia, permitindo que a partir de 2027, empresas e em 2028, consumidores residenciais escolham de quem comprar energia. Além de promover equilíbrio do setor com revisão nos subsídios atuais para manter a tarifa social sem aumentar demais a conta para os outros consumidores, a proposta que já está na Casa Civil pretende beneficiar até 60 milhões de brasileiros. Essa é a estimativa do Ministério de Minas e Energia. A minha indignação com o Bolsonaro em relação a tudo isso é porque essa conversa de fora Lula 2026 é a maior furada para o Brasil. Como eu já falei, o Lula se reelegeu em 2006, a Dilma se reelegeu em 2014 e o Lula irá se reeleger em 2026. Ah, não, mas o Lula está derretido, o Lula está acabado, o Lula não tem a menor condições. Em ano de eleição, com a máquina pública na mão, com as caixas mágicas e com os togados, a chance do Lula perder, como eu disse, só se ele morrer. E por isso a minha indignação, tanto com o Bolsonaro quanto todos esses outros políticos que desistiram da pauta do impeachment para falar fora Lula 2026. Não sou só eu que estou falando, o próprio Cláudio Dantas falou que é uma compra de votos. O Lula agora falou em
vamos acabar, vamos tirar o pessoal do Bolsa Família. Conversa furada, assim como o Bolsonaro fez, e eu achei certo. Em 2022, quando ele aumentou o auxílio para as pessoas, o Lula vai fazer a mesma coisa, só que com um agravante. Ele tem o sistema do lado dele, ele tem a compra de voto, ele tem os togados do lado dele. Quem irá tirar o Lula em 2026? Eu pus um texto aqui que diz o seguinte: o governo Lula quer isentar até 60 milhões das pessoas de conta de luz. Parece justo, né? Mas adivinha quem vai pagar a conta? Sou eu, você, todos nós. Nós que trabalhamos para sustentar essa metade de brasileiros que ou estão aposentados, ou são funcionários públicos, ou vivem de assistencialismo. A medida pode gerar um aumento imediato de 4 bilhões e meio nas contas dos demais consumidores, com impacto direto de 1,4% já nas próximas tarifas de luz. E para bancar isso, um dos planos é cortar o subsídio da energia eólica e solar nos setores que mais atraíram investimentos privados nos últimos anos. Ele vai tirar o subsídio, tirar o incentivo do setor que mais atraiu investimentos privados. Empresas que gastaram milhões em infraestrutura de energia limpa vão perder incentivo e podem desistir de investir mais. Ou seja, aquela conversinha de vamos salvar o planeta. Consequências: menos energia limpa, produção mais cara, contas mais pesadas para a classe média, porque o ricão, tanto faz, subiu R$50, subiu R$100, subiu R$200, o rico tá nem aí. Agora, para a classe média, que já está pagando 40 pau em meio quilo de café, R$35 em 5 quilos de arroz, e agora mais um aumento na conta de luz, esse sim. A classe média, ela banca os ricos e os pobres. A classe média se lasca, meu amigo. Contas mais pesadas para a classe média, Brasil mais dependente de fontes de poluentes, e não se engane, essa é só a primeira de várias medidas populistas que o Lula deve tomar até 2026. A estratégia é clara: comprar apoio com dinheiro dos pagadores de impostos para tentar se reeleger. Não existe luz grátis. Se 60 milhões não pagam, alguém vai pagar por eles. E esse alguém é você, é a classe média. A classe que produz para manter uma qualidade mínima de vida, ter um filho numa escola particular, ter um carro razoável. Nós que vivemos nessa classe média pagamos as contas dos ricos banqueiros, que são os mais beneficiados no governo petista, grandes bancos, grandes varejistas como Magalu, Lojas Americanas e até o próprio velho da Havan, que a Havan teve 80% de lucro em 2024. O governo Lula é uma maravilha para os grandes banqueiros e para os vagabundos que não querem trabalhar. E quem banca tudo isso somos nós, da classe média. E quando eu falo que as pessoas que recebem esse tipo de benefício, 99% são sim vagabundos, é porque a gente sabe que quando você dá o benefício para alguém, você incentiva a ela ao ostracismo, a ficar sem fazer nada, ocioso. E você pode dizer, mas os índios também, né, recebem, coitadinho dos índios. Então, qual que é o seu telefone? O meu é um Samsung. E o dos índios? Mostra o celular de vocês para nossos seguidores. E seu? Qual o nome? 11 Pro Max. E seu? 16 Pro Max. O seu, Max? 14 Pro. E seu? 13 Pro Max. Olha só. E você, assista? Samsung, meu Deus. Tá vendo que a gente da classe média, que não tem, eu não tenho um iPhone desse 15, sei lá, não sei quanto custa, deve ser 8 mil reais, eu não tenho esse dinheiro. E eu tô bancando, você, que você não pode dar pro seu filho, você tá bancando para esses bandos de vagabundos. Mas tem um ou outro, tá? Tira esse um ou outro que realmente é um coitadinho que precisa. Mas esse coitadinho que precisa, se ele não for deficiente físico, com problemas para trabalhar, esse coitadinho que precisa, ele vai se esforçar para se livrar dessas amarras malditas
que o governo dá. A pessoa coitadinha, mas que tem consciência que não é vagabundo, ela recebe por um tempo, mas logo ela já pega uma bicicleta, vai fazer um iFood e vai se livrar dessas amarras. Esses benefícios incentivam as pessoas a serem vagabundas. E só para concluir, nada me tira da cabeça que mais essa ação do governo Lula é para de alguma forma iludibriar as contas públicas para cobrir as despesas dos irmãos Joesley Safadão, como mostra essa matéria. Essa medida provisória editada aí pelo governo Lula vai impactar na conta de luz dos brasileiros, que deve ficar mais cara para ajudar aí uma empresa dos irmãos Batista? Vamos só buscar a cronologia dos fatos, porque ela explica muita coisa. Na segunda-feira, a Eletrobras vendeu para o grupo, para a empresa dos irmãos Batista, chamada Âmbar, 13 usinas. Uma delas no Rio de Janeiro. Todas as outras 12 vendem energia para a Amazonas Energia, que distribui energia no estado do Amazonas. Muito bem. A Amazonas Energia é uma empresa que não estava pagando pela energia que comprava dessas usinas. A Eletrobras vendeu e repassou para essas empresas, né, para essas usinas. Olha, bom, o problema é de vocês agora. Isso na segunda-feira. Os irmãos Batista compraram usinas que estão para receber dinheiro de uma distribuidora que não paga. Interessante o negócio. Quem é que compraria isso? Na quinta-feira veio uma solução. Na segunda vendeu. Na quinta-feira veio uma medida provisória do governo para socorrer o caixa da Amazonas Energia e começar a pagar as usinas que oferecem, que vendem energia para essa distribuidora. E a conta vem na onde? Na conta do consumidor, até 15 anos. Vamos lá? Na segunda, para pegar o fato principal. Na segunda, a Eletrobras tem lá empresas que não conseguem receber energia, são usinas. Os irmãos Batista falam, puxa, que bom negócio, vou comprar 13 usinas. 12 com problemas de recebimento pela energia que vendem para a Amazonas Energia, lá no estado do Amazonas. Na quinta, o governo edita uma medida provisória justamente para socorrer a Amazonas Energia e ela começar a pagar a conta dessas usinas, que a Eletrobras percebeu que não dava para resolver. Mas você entendeu? 3 energias que davam prejuízo. O que acontece? Os irmãos Batistas vão lá na segunda-feira. Daqui, dá prejuízo, mas tudo bem. Na quinta-feira o governo vai lá e banca o prejuízo dessas companhias elétricas. E como que ele banca? Ele banca nada. Quem vai bancar somos nós, novamente, pagando a conta. Nós quem? Classe média, que tenta dar o básico para a sua família, para os seus filhos, enquanto esses vagabundos ficam recebendo auxílio para manter esses mesmos safados no poder e manter o luxo dos banqueiros, que, como eu já disse, no governo petista são onde eles mais faturam. Banco Itaú, Magazine Luiza, Lojas Americanas, enfim. É assim que o Brasil funciona. Eu disse centenas de vezes aqui no canal, impeachment de Lula já. Essa conversinha de fora Lula 2026 é só uma narrativa para tentar, de alguma forma, vencer o Lula em 2026. Mas eu provei, está provado na história, que Lula e Dilma só saem com impeachment, porque eles vencem as eleições com compra de votos, com a ajuda das caixas mágicas do sistema. Ele não vai sair em 2026. E a pauta da anistia, que está sendo muito usada por Bolsonaro e alguns políticos de direita, que talvez queiram vir candidatos em 2026, vai cair por terra. Sabe por quê? Porque o sistema é esperto. Alexandre de Moraes está libertando cada dia mais uma pessoa. Até 2026 não terá, talvez, mais presos do 8 de janeiro. Lula ficará mais forte, não terá pautas para dizer, olha, ou vota no Bolsonaro, ou vota no Tarcísio, ou qualquer outro que se diz de direita, ou não haverá anistia. Não vai ter mais esse trunfo, essa carta na manga. E aí o caminho para o Lula vencer ficará livre, leve e solto. Quem sabe assim o povo aprende. É necessário acabar com essas amarras, com essas ideias malucas de que devemos deixar o Lula até 2026. É necessário acabar com essas ideias. Só assim a gente pode resgatar o Brasil. Mas eu afirmo para vocês aqui, o Lula só não vence em 2026 se ele não quiser concorrer, que eu acho muito difícil, ou se ele morrer. Mas, como diz os aloprados aí, pode ser que coloque até um sósia no lugar dele.
Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí. O que você acha de tudo isso? Fora Lula 2026? Você ainda acredita nessa narrativa? Enfim, comenta aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Lula morreu, cara. O Lula já morreu, irmão. Faz tempo. O cara que tá aí não é o Lula. Eu tô falando isso. Eu já fui na Polícia Federal por causa disso, irmão. Eu já falei que quem me revelou foi Deus. O Lula que tá aí não é o Lula. Claro que não. Claro que não. Quem é o que tá aí, então? O Lula é baixinho, calça 37, irmão. Quem é esse cara alto que tá aí, que anda correndo? Para com isso, irmão. Quem é esse que tá aí? Eu que vou saber? Eu sei. Não é mais o Luiz Inácio Lula da Silva? Faz tempo. Então esse que tá como impostando no lugar de Lula pode ser liberto ainda.